É com enorme prazer que eu dou as boas-vindas a essa aula onde eu vou ensinar para você a como gerar renda todos os meses proveniente do mercado de fundos imobiliários. Como você pode ganhar dinheiro aí livre de imposto de renda, tá? Você vai gerar esse lucro, esse dinheiro vai cair todos os meses na sua conta e você vai receber notificações como essa aqui, tá? Então estamos aqui, renda com fundos imobiliários, e vamos para os detalhes dessa aula, tá? Primeiramente, o que são os fundos imobiliários, as duas formas de você gerar renda com esse mercado, a segurança do mercado de fundos imobiliários, a baixa barreira de entrada que você pode começar com um investimento mínimo de apenas R$10, tá? E por onde você deve começar, tá? Basicamente, como funciona o mercado de fundos imobiliários, como que é possível você investir em imóveis com apenas R$10. Basicamente, os fundos imobiliários são considerados cestas de ativos imobiliários, ou seja, quando você realiza um investimento em um fundo imobiliário, você vai estar adquirindo vários imóveis ali que estão atrelados a esse fundo. Um fundo imobiliário, ele é gerenciado por um banco ou por um grupo aí de gestores que são eles que se preocupam em quais imóveis comprar e também vender para entregar o melhor resultado possível para nós que somos cotistas, tá? Existem duas formas aqui de você lucrar com esse mercado, que é com a valorização dos imóveis, que as cotas também sobem, eu vou explicar logo abaixo aqui, tá? E também com a distribuição mensal dos dividendos barra aluguéis, tá? Então, todo dia, do dia 10 ao dia 15 de cada mês, esses fundos aí imobiliários, eles distribuem parte do seu lucro aí para os cotistas, que no caso sou eu e agora você também. Então, de acordo com a sua porcentagem ou a sua fração que você possui hoje daquele fundo imobiliário, você recebe uma parcela dos lucros todos os meses. Então, quanto mais dinheiro você investir em um fundo imobiliário, mais dinheiro você vai ganhar todos os meses. Na teoria, seria você estar adquirindo uma parcela maior dos imóveis que esse fundo imobiliário tem em sua carteira. E ainda nessa aula eu vou explicar para você quais são os tipos de fundos imobiliários e quais imóveis eles adquirem ali, desde shoppings até galpões logísticos ou simplesmente aí hotéis ou hospitais, tá? Então temos a primeira forma, que é a renda mensal através dos dividendos, né? Os aluguéis são distribuídos, que eu já expliquei para você, e a valorização dos imóveis barra cota. Por exemplo aqui, você compra uma cota por R$100, tá? A cota é o valor mínimo que você pode comprar de um fundo imobiliário. Uma cota pode custar R$10 apenas ou R$100. Então, eu quero comprar 10 cotas. Então você precisa de, por exemplo, se essa cota custa R$100, você precisa de R$100 vezes 10, no caso, R$1.000 para você adquirir aí 10 cotas de um fundo imobiliário. Agora, se esse fundo imobiliário custa apenas R$10 e você deseja 10 cotas, você precisa investir R$100 para adquirir essas 10 cotas, tá? Agora, nesse exemplo aqui, você está comprando uma cota de R$100. Essa cota, ela subiu para R$110 no final do ano, tá? Ou seja, caso você queira vender aí, se desfazer das suas cotas, você ganha 10% de lucro só com a valorização do imóvel, fora que o seu aluguel mensal, a sua renda mensal aqui, ela vai aumentar também, tá? Porque quando a cota se valoriza, esse fundo imobiliário gradualmente ele vai pagar aluguéis maiores, tá? Então é muito interessante que você ganhe de duas formas distintas, tá? Então já é um ponto positivo aqui. A segurança, né? O mercado imobiliário é historicamente um dos mercados mais seguros para se realizar investimentos, tá? Lembrando que terra é escassa, tá? Então a terra ela é finita. Nós temos um limite aí de terras que podem ser exploradas e construídas ali nelas. Então, basicamente o mercado imobiliário, ele é um mercado que ele é historicamente seguro, tá? E a segurança dos FIIs, ela não fica só atrelada aos imóveis, tá? Mas também a CVM aqui, que monitora e regulariza esse mercado através aqui do código 472. Você pode pesquisar CVM 472, que é o código aí que rege basicamente o mercado de fundos imobiliários. O imposto sobre o rendimento é zero, tá? Então, todo o valor que você gera ali de lucro mensal, todo o aluguel que você recebe, você não paga nem um centavo de imposto aí para receber esse valor, tá? Porém, se você vender as suas cotas com lucro, que representa a venda, a sua participação naquele fundo imobiliário, ou seja, o seu pedacinho ali dos imóveis, você tem que pagar aí sim o imposto que incide sobre o lucro que você gerar com a venda. Eu ganhei R$100 mil. Você vai ter que pagar imposto sobre esses R$100 mil de lucro. Por exemplo, um valor menor
menor, né? Investiu 10 mil reais, ganhou ali 3 mil reais de lucro. Você vai pagar imposto somente sobre os 3 mil reais de lucro, tá? O que é ótimo, é excelente na minha opinião, né? O terceiro ponto aqui é começando. Nunca foi tão fácil de você entrar no mercado imobiliário como é agora com os fundos imobiliários, com apenas 10 reais, que é esse exemplo aqui do MXRF11, que é um fundo muito interessante, né, que nós temos hoje. Você consegue com apenas 10 reais realizar um investimento inicial e em no máximo 30 dias receber o seu primeiro aluguel investindo simplesmente apenas 10 reais, tá? A barreira de entrada ela é super baixa e você pode também ter acesso aos fundos imobiliários através da Nubank, do Banco Inter, do Banco do Brasil, do Itaú, da Caixa Econômica Federal, tá? Todos os bancos oferecem aí acesso aos fundos imobiliários. Na minha opinião, os melhores para você investir através deles em fundos imobiliários são, no caso, o Banco Inter e também a XP Investimentos, tá? O Banco Inter, ele é melhor para você que está começando. Já a XP, ela tem uma área mais completa, né? Ela é mais robusta para você que já realiza investimentos e quer elevar o nível, tá? Ah, estou começando agora, começa através do Banco Inter, que é a melhor opção, tudo bem? E falando sobre o mercado, né? É um mercado muito simples, tá? O mercado de fundos imobiliários tende a ser mais simples de fazer parte em comparação direta com o de ações, por exemplo, que gera também renda mensal para os seus investidores. Os FIIs são mais práticos e fáceis de serem analisados, tá? É muito mais fácil para nós analisar o mercado imobiliário, você compreender que aquele é um bom imóvel, né? Do que você compreender qual é a melhor ação do nosso mercado, da Bolsa Brasileira. O conhecimento necessário para avaliar um fundo imobiliário, ele é muito mais tranquilo e mais fácil de ser adquirido do que o conhecimento necessário para avaliar uma ação, uma empresa, assim, de modo geral, tá? Então, investir no mercado de fundos imobiliários é muito mais fácil, prático e rápido do que investir no mercado de ações, o que é excelente para você que está começando, tá? Como que você começa? O primeiro passo é aprender sobre os tipos de fundos imobiliários disponíveis no mercado, que será o próximo slide, tá? E o segundo passo consiste em você avaliar qual é o melhor para você, qual é o melhor segmento de fundos imobiliários para a sua estratégia, que nós vamos entrar agora, tá? E o primeiro segmento que nós vamos falar sobre ele aqui é o de logística, tá? Que tem um foco em galpões logísticos, tá? Tanto galpões aí para hipermercados, para lojas online como Amazon, Mercado Livre, por exemplo, tá? E o foco desses galpões, desses imóveis, é fazer parte da malha logística aí, né? Integrar vários ecossistemas, tanto de sites, mercados, atacados e tudo mais, tá? Empresas que precisam ali de galpões logísticos recorrem aos imóveis que estão presentes aqui em fundos imobiliários de logística, tá? Esses imóveis geralmente estão localizados aqui próximos a grandes centros urbanos ou em áreas estratégicas para o transporte de mercadorias, majoritariamente em São Paulo. Então você vai encontrar os melhores fundos imobiliários do Brasil de logística estão localizados em São Paulo e você pode investir neles através do seu banco, tá? O segundo segmento é o segmento de tijolo, que vai investir majoritariamente em imóveis físicos, ou seja, você tem aqui pontos comerciais como prédios de escritórios, de shopping centers ou residenciais como apartamentos e casas, tá? Eles podem oferecer uma proteção contra a inflação, já que os contratos de locação estão atrelados geralmente aí a índice como a inflação ou a taxa DI, tá? Esses fundos imobiliários, eles geralmente vão render acima da inflação. Então, eles são excelentes para a manutenção do seu dinheiro perante a inflação. Você vai estar investindo neles aqui e vai estar ganhando, a inflação foi 10%, você vai estar lucrando ali 15, 16, 17% ao ano investindo em fundos de tijolo e também de logística, tá? Porque funcionam muito ali parecidos de modo geral, tá? Os híbridos aqui, eles investem em diferentes tipos de imóveis, né? E papéis também, tá? Como escritórios, galpões, shoppings e hospitais. Eles também podem investir em outros FIIs, outros fundos imobiliários, tá? Títulos de dívida imobiliária e empreendimentos imobiliários em fase de desenvolvimento. Os fundos híbridos, eles estão em vários segmentos ao mesmo tempo. Eles são, assim, o médio risco, vai. Eles realizam investimentos de alta rentabilidade e também de alto risco e de baixa rentabilidade e também de baixo risco ali para você. Eles administram uma carteira geralmente mais robusta do que outros segmentos e eu gosto muito. O MXRF11, por exemplo, que eu já mostrei nessa aula aqui, ele é um fundo híbrido que realiza vários investimentos simultaneamente, tá? Os fundos de papel, né, os famosos CRIs aqui, eles são fundos imobiliários basicamente que realizam investimentos
investimentos em títulos de dívida do mercado imobiliário. São conhecidos também como fundos de recebíveis imobiliários, que são fundos que aplicam suas cotas em CRIs, tá? Basicamente, no resumo aqui, um fundo de papel, ele adquire uma dívida. Tá? Ele adquire uma dívida e esse devedor vai pagar diretamente para o fundo imobiliário e esse pagamento vem para nós que somos cotistas, tá? Os fundos de papel são os que pagam as maiores aí distribuições de aluguéis / dividendos. Então, todo mês os fundos que mais vão pagar são os fundos de papel, seguidos depois dos híbridos, né, que pagam um pouquinho menos, e depois vem o de tijolo e de logística, tá? Agora, existem também os fundos de fundos, né, os FOFs, tá? Que são fundos que basicamente realizam investimentos em outros fundos imobiliários. Ah, Leonan, vale a pena investir? Na minha opinião, não vale tanto a pena assim. Por quê? Porque eles cobram taxas maiores, né? Porque como eles estão administrando várias carteiras simultaneamente, eles acabam tendo que cobrar um pouco mais de taxa de administração para gerenciar o seu dinheiro. Então, eu não gosto tanto dos FOFs quanto eu gosto de papel, de logística e híbridos, tá? Eles estão assim no final da minha lista, para ser sincero, tá bom? Agora, como funciona aqui o lucro na prática, né? Como que você consegue aí gerar a maior renda possível com esse mercado? Como que você ganha dinheiro sem correr risco com fundos imobiliários, que é um mercado muito mais tranquilo e muito menos arriscado, inclusive, do que o mercado de ações, tá? E como que você gera resultados assim de, por exemplo, aqui, R$152, R$1.500, R$3.000 com o mercado de fundos imobiliários. Para explicar melhor para você como funciona esse mercado, eu vou utilizar aqui a Status Invest e novamente o MXRF11, né? Hoje ele está custando R$10 por cota, ou seja, você precisa de pelo menos R$10 para investir nesse fundo imobiliário e ele está pagando aqui um dividendo acumulado de 12,30%, né, ao ano, tá? Essa distribuição anual que você pode fracionar e ver quanto que você vai receber todos os meses. Inclusive na Status Invest, que é um dos melhores sites para você avaliar os fundos imobiliários, você encontra aqui, ó, mais ou menos a média, tanto do mês passado, que foi de 10 centavos por cota de distribuição, e do próximo mês, que caiu até que relativamente bastante, ó, que foi para 0,09 centavos por cota de distribuição. Aqui temos o histórico de distribuição aqui, quanto que ele pagou em cada mês, né? Foram aqui 11 centavos, depois caiu agora para 10 centavos, agora caiu para 9 centavos. Ah, não, por que isso vem acontecendo? Por conta da mudança ali na nossa Selic e também em relação à inflação, tá? Então ele vai pagar. Como que você ganha dinheiro com o fundo imobiliário? Primeira forma que eu já expliquei lá, você basicamente vai investir aqui R$10, né? Esse fundo, ele pode voltar a subir, como ele já subiu, por exemplo aqui, para 14, 13, 14 reais, ou por exemplo aqui, ó, mais recente, né? R$10,70, R$10,80 ali, ó, R$10,80, né? Se ele subir para R$10,80, são mais 8% de lucro que você pode realizar. Você pode vender suas cotas a R$10,80 e colocar no seu bolso 8% de lucro. Agora, se você não vender essas cotas e segurar o seu investimento no MXRF11 e em vários outros fundos imobiliários com uma taxa média de 12,30% ao ano, nós temos aqui a calculadora de juros compostos para você saber quanto você vai ganhar. Por exemplo, se você investir R$750 por mês, todos os meses, em fundos imobiliários que vão te pagar uma taxa média de 12% ao ano, né, um pouco menos aqui do que o MXRF11, vai pagar na média 12% ao ano, e você investir durante 25 anos, você vai receber aqui, ó, olha só, esse aqui é o gráfico, né? Você começa lá com R$750, depois coloca R$9.750 depois do primeiro ano já acumulado, depois R$18.750 e assim em diante, tá? Até chegar aqui, você vai ter acumulado um total de R$1.277.000 investidos, tá? Você vai ter investido apenas, entre aspas, né, R$225.000 investindo todos os meses R$750, tá? E vai ter ganho aí um total de juros de R$1.051.000. Indo para a tabela, você pode ver que no primeiro mês aqui, basicamente, você recebe apenas R$14,30 proveniente aí dos aluguéis desses fundos imobiliários. Ah, Leonan, é pouco. Agora, olha lá para o último mês. No último mês aqui, você investindo esses R$750 todos os meses aqui, gerando uma porcentagem de juros cada vez maior, você vai estar recebendo mais de R$12.000, R$12.000,05 todos os meses, proveniente não só do MXRF11, como de vários outros fundos imobiliários, como por exemplo aqui o KNCR11, que é um fundo de papel, como eu falei para você, na verdade são os meus preferidos assim, tá? Porque eles geram uma ótima rentabilidade. Esse aqui no caso está gerando 11,50%, porém nos últimos 6 meses
meses, ele saiu aqui de R$ 98 que eu estava adquirindo e já chegou em R$ 105. Ou seja, nós temos aqui basicamente uma valorização de 6,41%. E durante esse período que ele vem subindo de preço, ele vem pagando todos os meses a distribuição, que nesse caso aqui é de R$ 1,24 até de R$ 1 a R$ 1,24, tá? No caso, R$ 1,24 no ano passado e agora em 2024 está em R$ 1 aproximadamente por cota, tá? Então, a cada cota aqui de R$ 100 eu ganho aproximadamente R$ 1 todos os meses investindo aqui no KNCR11. Então, é basicamente assim que funcionam as duas formas de lucratividade. Você ganha com a valorização da cota, que sai de R$ 100 para 105, 110, 120 reais, e também com a distribuição mensal que paga todos os meses sem falta de dividendos, aluguéis, que é basicamente esse print aqui abaixo de R$ 152,95, tá? E agora, quais são os próximos passos? Tá? Você tem que definir a sua estratégia de investimento, ou seja, ela vai ser conservadora, moderada ou arrojada. A conservadora é para você que não quer correr nenhum tipo de risco praticamente, então você vai investir em fundos de tijolo e de logística, que são fundos mais tranquilos. Já a moderada, ela visa ganhar um bom dinheiro, mas sem abrir mão também da segurança. Tem uma carteira equilibrada entre fundos de tijolo, logística ali e também fundos híbridos e de papel. Tá? É uma carteira ali que é 50% aqui e 50% nos outros segmentos. E a carteira arrojada é aquela pessoa que busca, aquele investidor, né, que busca a maior lucratividade possível, que busca ganhar o máximo de dinheiro todos os meses. Eu quero ganhar 5 mil, 10 mil, 20 mil reais de renda mensal proveniente dos meus fundos imobiliários. Então você vai ter uma carteira arrojada focando em fundos híbridos e de papel, majoritariamente nos fundos de papel. Tá? E passando aqui para o próximo passo, né? Conheça os fundos imobiliários. Deixei uma lista aqui com 4 fundos imobiliários para você pesquisar sobre eles, conhecer cada um deles. Claro que o MXRF11, que é o maior fundo imobiliário em número de cotistas, está aqui em primeiro, que é um fundo híbrido. Temos o KNCR11, que eu já mostrei para você, que é um fundo de papel. Temos o XPML11, que é um excelente fundo de shopping, tá? Que ele só adquire shoppings ali em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e assim em diante, tá? E temos o BTLG11, que é um fundo de logística, que o foco dele são galpões logísticos gerenciado pelo BTG Pactual. Tá? Agora a análise de fundos imobiliários, onde você pode encontrar os melhores sistemas e encontrar os melhores fundos imobiliários. Separei 3 sites e o meu canal no YouTube também, que conta que eu tenho várias avaliações lá. Basicamente temos a Status Invest, que eu já mostrei para você. Na sequência, a FIS.com.br, você tem os principais fundos imobiliários aqui em destaque, aqui notícias sobre fundos imobiliários que você pode ler cada uma delas para se atualizar em relação ao mercado. Temos também a Funds Explorer, né, que é um excelente site para você encontrar as maiores altas, as maiores quedas também, encontrar bons fundos imobiliários, tá? E temos também o meu canal no YouTube aqui, que é o Leonan Cardoso, onde eu falo, ó, 5 fundos imobiliários para você investir, tem avaliações completas aqui, como o do BTLG11, por exemplo, tá? Do MXRF11 também, aqui do KNCR11, MXRF11, CPTS11, o Iridium aqui também, tá? E vários outros fundos imobiliários que você encontra sendo avaliados aqui no meu canal no YouTube, tá? Agora, como que você pode começar ainda hoje a investir em fundos imobiliários da melhor maneira possível? Além de contar com a minha ajuda através das minhas redes sociais, a maneira mais prática e rápida para você começar ainda hoje a investir no mercado de fundos imobiliários é através do Mestres dos Fundos Imobiliários, que é o meu curso completo sobre esse mercado, tá? Eu ensino para você toda a minha estratégia de investimentos, como que você de fato começa a estabelecer a sua estratégia de investimentos, qual é o seu modelo de carteira, se é uma carteira conservadora, moderada ou mais arrojada, voltada para a maior rentabilidade possível, tá? Eu explico para você todo o contexto do mercado de fundos imobiliários, ainda dou acesso à minha carteira de fundos imobiliários e um grupo para você tirar dúvidas, tá? Então nós temos aqui desde uma simulação que eu acabei de fazer com você, você pode encontrar mais informações logo aqui abaixo, tá? E aqui temos os módulos, né? Desde a introdução, que você conhece ainda mais como funciona o mercado de fundos imobiliários, os segmentos, tá? Você tem aulas mais extensas para você conhecer por completo cada um dos segmentos, tijolo, logística, papel, de FOFs, né? O de desenvolvimento, que eu nem falei nesse vídeo, e os híbridos também, tá? Como você pode analisar em apenas 3 aulas, eu ensino para você como analisar um fundo imobiliário por completo, do mais simples até a parte mais avançada, como compor a sua carteira de investimentos, né? Como você pode montar uma carteira funcional de investimentos, né? Temos as aulas práticas, né? Comprando 15 mil reais em fundos imobiliários, como encontrar os melhores fundos imobiliários, tem umas dicas aqui que são exclusivas para alunos, tá? Que eu utilizo no meu dia a dia, como receber R$ 2.500 por mês com fundos imobiliários, que é
uma estratégia para você alcançar os primeiros R$ 2.500 todos os meses aí, proveniente dos fundos imobiliários, tá? Informações importantes, uma planilha exclusiva para alunos também para você gerenciar a compra e a venda dos FIIs, né? E também a renda mensal gerada com os fundos imobiliários, investimentos de baixo risco, é um curso para você seguir aqui sobre Tesouro Direto, CDBs e letras de crédito, tá? E também o bônus de como começar a investir em ações, tá? Basicamente, o foco é receber o primeiro aluguel no primeiro mês, mais informações sobre quem sou eu, né? E também o depoimento aqui do Rony, né? Você tem aqui o que ele achou do curso por completo e vai ser um prazer enorme receber você lá, ajudar você a começar da melhor maneira possível a gerar renda mensal com o mercado de fundos imobiliários, tá? Aguardo você em um próximo vídeo, uma próxima aula. Um grande abraço e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Tem aqui um botãozinho do WhatsApp na página logo aqui abaixo, tá? Você pode clicar lá e entrar em contato comigo que a gente pode conversar e também através do Instagram você pode sanar qualquer dúvida pendente, tá bom? Um grande abraço para você e até uma próxima.